Mas tem tudo para ser a experiência mais estressante dentro do estádio na minha vida. Salve peixeiros, como então? Bem-vindos a mais um vlog do canal SFC Raiz. Depois de mais um ano, retorno ao estádio do Morumbi e com uma promessa de público semelhante ao que foi do jogo diante do São Bernardo lá no ano passado, Santos e Vasco, uma oportunidade que o Peixe tem de arrancar aí uma terceira vitória consecutiva e provavelmente subir ao máximo 2 posições na tabela. Mas para isso precisa enfrentar um adversário, digamos, até direto numa disputa que podemos considerar que ainda é primordial na nossa realidade, que é sair da zona do Z4. O Vasco que está nesta situação e vai fazer de tudo para frustrar nossas pretensões. Mas para isso também o Santos está aí com todo o vapor, com o apoio da sua torcida e também, apesar das críticas que se tem em relação ao nosso estagiário de luxo e sósia de Machado de Assis, Kleber Xavier, a equipe está muito preparada, mesmo com desfalques e com prováveis pendurados que vão também ter que se preocupar para não tomar o terceiro cartão amarelo. Então, vamos, que é o Santos, mano. Parece que eu vou chegar atrasado. Tem tudo para ser a experiência mais estressante dentro do estádio na minha vida. Nem sei se eu estou no setor certo. Filho da puta! Bom, agora no intervalo é muita informação para falar num espaço de tempo só. Eu penso que tenha chegado atrasado, e alguns perrengues eu passei no acesso. Por exemplo, eu nunca esperava passar isso num estádio como esse. Mas agora é que eu estou vendo, porque para quem fala mal da nossa Vila Belmiro, olha, eu vou falar uma coisa aqui. Em termos de numerados, até melhor a Vila Belmiro do que o Morumbi. Sem exagero, sem exagero. Eu comprei o ingresso achando que eu estava no setor de arquibancada, mas pelo que eu estou vendo aqui, acabei acessando uma numerada, que no horário da partida todo mundo assistindo em pé e foi um perrengue total, né? Muita gente em pé, se espremendo, coisa que não se vê muito no Urbano Caldeira, por incrível que pareça. E que pese a partida que foi, um pouco que eu consegui assistir no jogo, mas os vícios de sempre. Uma equipe que tem medo de finalizar e o Felipe Coutinho fazendo aquilo que se espera, a gente espera do Neymar, né? Infelizmente. E o Luizão provando seu back de fazer e provando por quê que o Novo Horizontino ano passado não conseguiu, por um ponto, apenas um ponto, pelo segundo ano consecutivo subir para a Série A por causa dele. Só isso que eu posso resumir até agora nesse aspecto, nesse jogo até aqui. Mas vamos pelo segundo tempo. Trágico. 3 gols relâmpago. Pode vir mais. Pode vir mais. Pode ver uma vexame histórica do jeito que está jogando isso. Não chegou nem 20 minutos do segundo tempo. E esse time parece uma equipe que está disputando 3 competições numa semana. Só está disputando o brasileiro. E o Vasco ganhou um intervalo de uma semana e está esmagando o nosso time, fisicamente e psicologicamente. Péssimo meio do campo, péssima zaga, péssima formação.
time completamente entregue. E agora aqui para coroar vai entrar o Tomás Rincon, cara. o nosso marechal dos rebaixamentos. E não dá nem chegou nem 30 minutos, cara, 6-0. Do jeito que esse time não chuta pro gol, cara, bem que o Vasco podia até jogar sem goleiro, porque não é verdade mesmo. Depender de Guilherme para finalizar e dos outros também que não chutam. Agora não deixa pro VAR, se arrombado! Tem um minuto de paz. Gol anulado por impedimento. Saldo desta tragédia, mais de 50 mil torcedores retornando para suas casas de cabeça para lá de inchada, com uma ducha de água fria brutal, e um treinador ou estagiário de luxo, como queiram, demitido, mais um, né? O nosso sósia de Machado de Assis, Kleber Xavier, sendo demitido, uma atitude que já era esperada há algum tempo, mas não da maneira tão avassaladora como foi. Eu podia aqui estar falando só da minha experiência pessoal, que foi talvez a pior que eu já testemunhei dentro de um estádio de futebol, demonstrando que, para quem fala mal da Vila Belmiro, não é nenhuma maravilha não, o estádio Morumbi não, só tem tamanho. Né? Que os orientadores de acesso me conduziram para o setor errado. Talvez um prenúncio do que viria, né? Pela desgraça que foi, mas isso acabou sendo ofuscado por uma tragédia ainda maior, que foi esse mais um infortúnio que o Santos nos proporciona nos últimos tempos. Né? Mais uma galeria de vexames, como foi em 2023, no 7-1 do Internacional, o próprio rebaixamento, dia 6 de novembro do mesmo ano, a temporada seguinte, vendo o Santos numa Série B e ainda por cima, aos tantos embarrando, sendo promovido com a pior campanha de um time, né, promovido à Série A da história. Dentro do campo, assim, eu podia estar aqui fazendo uma cópia do vídeo de 2021 do próprio Fernando Diniz, quando ele estava aqui. Uma equipe com uma péssima ou nenhuma atitude finalizadora. É uma equipe que não tem medo de chutar para o gol, cara. O pior time de finalizações, de aproveitamento de finalizações desse campeonato. Mesmo que ainda não esteja no Z4, mas é a prioridade hoje no Santos. E com o agravante ainda de termos uma ilustre presença daquele que foi, né, a maior alegria nossa, que nos proporcionou nos últimos tempos, mas que agora, hoje, se torna também parte disso. Eu não sou daqueles que ficam parabenizando ou aplaudindo o Neymar, toda coisa que ele faz, não. Ele também tem responsabilidade dentro do campo pelo que acontece, que eu vou falar aqui. Mas agora, frisando apenas, por enquanto, a nossa diretoria, que é sim a nossa principal responsável, nossas cabeças pensantes, as nossas eminências pardas, que nos últimos 4 ou 5 anos acabaram transformando o Santos no que ele está sendo hoje, né? Nesse desmantelamento, essa destruição de morte lenta e gradual do nosso clube, vendo um time agora com a cicatriz permanente de uma segundona e ainda tomando vexames como esse, que podem se repetir através dos anos, por exemplo, é um time que, além de ter um meio do campo decrépito, fruto, né, dos reforços que, na percepção do nosso Marcelo Teixeira, antes da vinda do seu Willian Arão, não era necessário o reforço. Mas aí ele trouxe mais um, que já veio bichado. Aí, quando que ele vai jogar o Willian Arão, né? Que também não é nenhum garoto, além do próprio Zé Rafael, que é esse mesmo Zé Rafael que a gente vai ver aqui, retornando de uma cirurgia, que não vai ser o mesmo Zé Rafael dos times anteriores. Não vou nem falar aqui do nosso general dos rebaixamentos, Tomás Rincon, né? Estenderam o contrato dele, já quase na casa dos 40 anos. Tá bom, né? Tá ótimo estender o contrato dele. Talvez participar de mais um rebaixamento, porque ele é um especialista nisso. Tá ótimo, né, seu Teixeira? Né, seu Alexandre Matos, por exemplo? Talvez o seu Kleber poderia, né, ter menos minimizado as críticas que já se tinha com relação a ele, se ele começasse a equipe da mesma maneira como ele terminou o jogo com o Cruzeiro, pelo menos com a presença do Cavaleiro ali. Mas ele insistiu em colocar dois caras que não tem velocidade alguma para sequer puxar contra-ataque ou propor alguma coisa de intensidade, como o seu Guilherme, já se sabe disso, e agora o seu Barreal, sabe? E a presença do Tiquinho, então, acho que é redundância falar aqui, ele não conseguiu ganhar uma do zagueiro adversário, mesmo ele talvez sendo considerado alguém sendo parça do Neymar dentro do campo para fazer jogadas de pivô, mas a bola também, além de não ter chegado dele, ou as poucas que chegou, ele perdeu todas as divididas. É inaceitável ver uma equipe que parece que tinha puxado a perna já no fim do primeiro tempo. Uma equipe que só disputa uma única competição no temporada,
como se estivesse jogando Libertadores Sul-Americano em meio da semana, né? Diante de um adversário que, apesar de todos os seus defeitos, possui essa intensidade. Que, aliás, não é novidade alguma falar dos times treinados pelo Fernando Diniz. Movimentação, né, troca de posições, diante de uma equipe que ainda continua, além do seu jogo de preenchimento de espaços, numa situação que não requeria isso. E nós não temos, além de material humano para isso, não temos sequer elenco, faixa etária para isso. Então a responsabilidade não é só do treinador. Para aqueles que gritaram o nome de algum já, logo depois quando a vaca já tinha ido para o brejo, talvez o seu Alexandre Matos poderia fazer a seguinte pergunta, seja para qualquer treinador que agora seja preterido. Será que eles aceitariam agora, com condições de dirigir esse time do Santos, na situação que está, vendo, por exemplo, aí eu já vou falar da nossa divindade máxima, diante de um atleta que, além de empunhar uma faixa de capitão incompatível, já falei aqui a respeito disso, do seu Neymar, que não tem esse DNA de liderança e demonstrou isso hoje dentro do campo, sendo infantilmente, né, advertido com o terceiro amarelo, já suspenso, deixando seus companheiros na mão da partida diante do embaladíssimo Bahia fora de casa, por exemplo. Não é compatível essa faixa de capitão para ele. Além disso, temos uma equipe que já não tem mais referência alguma de liderança, que se já tinha pouca com relação ao Diego Pituca, que saiu, e o João Paulo, que apesar de muitos criticarem ele, sendo símbolo de um derrotismo, que como se fosse ele o principal responsável, foi ele que segurou o seu próprio Neymar quando estava batendo boca com o torcedor ali. Mas nenhum outro ali teve a paixão, teve a ousadia de questionar, ou pelo menos ser a turma do deixa disso, naquela atitude dele. É o Santos hoje, uma equipe que mais uma vez perdeu, não tem liderança alguma dentro do campo. Fora e dentro dele, pior ainda. Esse é o nosso Santos que agora, né, se encontra nessa situação permanente, sabe? Seja qualquer treinador que for, se não mudar certas coisas aqui que estão acontecendo, isso vai na conta do seu próprio Ney, nosso príncipe, né? Não dá para, talvez, muito difícil de aceitar uma equipe embalar, sendo alguém que sempre acaba saindo, entrando no vestiário com aquela boombox de último volume, separado do resto do elenco, e sair sendo o último a sair dentro do campo em direção ao vestiário sozinho. Demonstra que a equipe não é uma equipe de fato. São 10 em campo e só ele. Não é uma equipe, que assim pode dizer, de uma equipe coletiva dentro de um esporte coletivo. São 10 jogadores e ele. Sendo que deveria ser 11 jogadores. 11. Futebol é isso, futebol é 11 dentro do campo. É o que eu não consigo ver agora, uma realidade agora, dentro do Santos, é uma situação dessa. Com ele como capitão do time. É algo que eu poderia falar aqui um pouquinho mais de cabeça fria. Galera, se você concorda ou discorda, você pode deixar aí com sugestões de crítica na seção de comentários. Durmamos com essa para mais uma semana e até a próxima. Santos sempre Santos. Valeu. O saudosismo vai matar o Santos Futebol Clube.